Então, boa tarde a todos e a todas. Boa tarde, professor Frederico. Obrigada desde já pela disponibilidade desse evento. O movimento Lixo Zero, então, é a primeira semana que acontece em Itapetininga. É um movimento, é uma ação mobilizada pelo Instituto Lixo Zero Brasil. São mais de 100 cidades participando nesse exato momento, nessa semana, de várias ações aí para conscientização, porque o foco é conscientização, que a gente pode aí reduzir o nosso lixo, se responsabilizar por ele, repensar nossos hábitos, e é isso que a ação vem nos trazer através apoiada pelo Instituto Lixo Zero. Esse ano é o primeiro ano em Itapetininga. Eu fiz uma live com o pessoal em agosto e eu prometi trazer a semana para Itapetininga, e aqui a gente está. Ela é uma organização comunitária, com voluntários, com pessoas que estejam aí dispostas, engajadas na preservação do meio ambiente, na sustentabilidade. E então eu trago aqui, para começar a nossa semana aí com a live do professor Dr. Frederico Beghelli, ele que é doutor em Ciências Ambientais pela ICT Unesp e professor na FATEC de Itapetininga. Também fez mestrado em Diversidade Biológica e Conservação pela UFSCar. Na FATEC Itapetininga ele dá aula em poluição ambiental, é isso, né? É poluição ambiental, né? Oi? Na verdade, são 5 disciplinas, né? Poluição ambiental é uma delas. Eu dou aula de gestão de resíduos também, né, na FATEC Itapetininga, monitoramento da qualidade ambiental, saneamento ambiental e auditoria ambiental. Legal. Então, esse é um movimento que tem um compromisso aí com o Lixo Zero, que é um movimento, além de redução do lixo, é um movimento ético, pensando no futuro do planeta, e onde a gente coloca aí várias ideias, e o tema desse ano é Lixo Zero inspira a sua cidade. Então, na verdade, a gente está aqui trazendo uma inspiração para as pessoas começarem a repensar essa questão do lixo, e no objetivo de ser um canal de comunicação e de conscientização aí para dias melhores com relação à preservação do meio ambiente. Então, vamos começar hoje. O tema da live é de gestão de resíduos com o professor Frederico. Vamos lá? Perfeito. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde a todos que nos acompanham. É um prazer estar aqui, ter recebido esse convite. É uma grande honra poder participar de uma iniciativa dessa, que nós esperamos que cresça, se espalhe. Nós precisamos de ações voltadas ao meio ambiente, né, cada vez mais, porque são questões presentes no nosso dia a dia e com reflexos aí para a qualidade de vida de todo cidadão, né, quer seja no curto, no médio ou no longo prazo, inclusive reflexos para a economia também, né? Exatamente. E então eu gostaria de começar comentando aqui, passando um panorama, né, sobre a situação, sobre esse problema dos resíduos sólidos, que ele não é um problema só nosso, do Brasil, ele é um problema mundial, né? E aí diferentes realidades de diferentes países agem de forma distinta. Isso tem uma relação muito grande com a nossa cultura de consumo, de descarte, né? Com uma cultura, por vezes, excessivamente antropocêntrica, né? E, geralmente, esse problema também é relacionado à questão do nível econômico do país, né, onde você tem aí variações. Mas o lixo em si, né, o que é o lixo? Né? Nós que trabalhamos aí com a questão dos resíduos sólidos, a gente geralmente não gosta de falar o lixo, né, porque de fato não é lixo, né, são resíduos. Por que resíduos? Né? Porque de alguma forma ele é um resto, é uma sobra de um processo produtivo,
E parte desta sobra, por assim dizer, ela pode ter um reaproveitamento ou uma reciclagem, pode voltar para o ciclo econômico, e todos nós somos responsáveis aí por este resíduo, né? Quer o fabricante, que tem, vamos dizer assim, a maior responsabilidade, né? Porque é ele que está lucrando dentro daquele processo, e toda a cadeia que acaba lucrando ou fazendo uso daquele produto, né? Uma vez que o meio ambiente ele é um bem público de todos, né? Todos nós temos acesso aos bens da natureza e dependemos de que isso esteja funcionando de forma adequada, né? Da mesma forma, todos nós, na medida da atuação de cada um, temos a responsabilidade. E é muito importante a gente não ter aquela visão ingênua, que é o que acaba gerando esse tipo de problema, né, de que resíduo é aquela coisa, né? Depois que eu mandei para o lixo, depois que o pessoal da coleta pegou, acabou o meu problema, né? De forma alguma, esse resíduo não vai simplesmente desaparecer. Ele tem que ir para algum lugar, né? Para quem não está acostumado, para se ter uma ideia, a gente gera em torno aí de 1 quilo, um pouco mais aí por habitante, né, de resíduos. Mundialmente, isso chega a ser aproximadamente 2 bilhões de toneladas por ano, né, sendo que 33% disso aproximadamente é que vai para uma destinação adequada, o restante vai para a destinação inadequada, né, quase 70% prejudicando aí os solos, os recursos hídricos, servindo de abrigo para animais peçonhentos que podem provocar acidentes, né, como escorpiões, aranhas, servindo de abrigo para vetores de doença, como mosquitos, né, ou aqueles que simplesmente carregam a doença, como baratas, moscas, ratos também, né, então piorando a qualidade de vida, gerando gasto para a saúde e gasto em dobro para o poder público. Por que gasto para o poder público? Né? Em primeiro lugar, porque o poder público ele tem que destinar esse resíduo para algum lugar. Aqui no Brasil, a nossa principal forma de destinação é sobre o solo, né? Os chamados aterros ou valas, na pior das situações, né? E aí você tem desde o lixão, que é a pior situação, que é simplesmente o aterro aberto, até o aterro sanitário, que dessas a melhor. Mas mesmo na melhor das condições, estamos ocupando espaço, né? Um grande espaço, a esse lixo não se reduz. Grande parte desse lixo, né, metade dele aproximadamente é matéria orgânica, isso vai ser decomposto. Agora, a outra metade dele, né, são os recicláveis e os rejeitos, que é aquilo que não tem mais proveito, né? E essa parte de recicláveis e de rejeitos vai levar aí, dependendo do produto, de 50 anos a milênios para se decompor. Então não é só aquele 1 quilo que cada habitante gera por dia, mas é aquilo somado ao longo de muitos e muitos anos, ocupando um espaço que é precioso. Isso gera um custo, né? O poder público ele tem que estar desapropriando áreas, utilizando áreas para guardar esse lixo, né? Simplesmente para enterrar eles, e depois essas áreas não servem para muita coisa, além de você colocar ali, né, no máximo uma área de lazer. Aí aquilo fica ali ainda por um tempo, liberando o líquido, né, o chamado chorume. E quando nós não separamos corretamente, esse chorume pode ser tóxico, porque vai parar lá pilha, bateria inadequadamente no lixo, porque não fazemos a nossa parte, né, medicamentos. E aí na decomposição, isso, se não for um aterro sanitário, né, vai parar no lençol freático ou nos rios e lagos, contaminando esse ambiente, muitas vezes causando mortandade de peixes, e no mínimo a gente vai ter ou um tratamento de água encarecido, ou problemas de saúde que vão aparecer ao longo do tempo, né? Então, o problema do lixo é um problema de todos nós, né? Fora o custo que a gente tem para transportar esses lixos, esse custo de transporte e o local dos lixões, que poderiam ser gastos de forma melhor em saúde, educação, entre outras áreas, e hoje a gente gasta em lixos,
lixões. Perfeito, Cláudia. Inclusive, a gente chega a gastar em torno de 10% do orçamento público, né? Segundo estimativas aí do Banco Mundial, é uma média, né? Cada prefeitura aí tem uma diferença, justamente para manter lixo, né? E se nós fizéssemos a separação adequada, simplesmente, né, vamos dizer, no ideal, o que poderia ser feito, né? A gente poderia tirar desse chamado lixo, que são os resíduos, a matéria orgânica, fazendo compostagem ou biodigestão, todos os materiais recicláveis, né, e fazendo aí uma aproximação, a gente ia ter aí em torno aí de 10%, 20% do total de resíduo que é gerado, né? Ou seja, ia ocupar 80% menos de espaço, 80% menos de custo com transporte, com armazenamento desse resíduo, fora os impactos sobre a saúde, que novamente geram custos, né? Ou em queda de produtividade ou para o poder público, e os gastos aí com problemas, inclusive multas, né, que podem vir aí da destinação inadequada do lixo, desvalorização de áreas, né? Esse é, inclusive, um problema para o turismo. Exatamente. E fora a oportunidade que o Brasil joga fora, não fazendo a economia circular, né? Você pegar um vidro, por exemplo, e destinar a sua empresa origem e fazer aí a logística reversa desse vidro, por exemplo. Perfeito, Cláudia. Temos aí duas questões muito importantes, né? Uma delas, e a gente precisa de adquirir essa cultura, né? A empresa, né, que produz ali determinado produto, primeiro que ela é responsável por aquele material que ela está jogando no mercado, né? Isso por lei, tá? Essa empresa, ela é a responsável. E a gente precisa, a pessoa que trabalha nesse processo de produtivo, né, a gente precisa entrar na cultura de pensar na fase de design, ou seja, eu vou produzir uma embalagem, né? Então, o empresário, ele pode fazer isso, né? Eu vou pensar num produto que se degrade mais facilmente, ou que tenha grande possibilidade de reciclagem, né? Ou que pelo menos tenha uma grande durabilidade, né? Então, essas são situações que a empresa deve pensar, que a indústria deve pensar na hora de produzir um produto e lançar ao mercado. Nós, consumidores, né, podemos pressionar por isso, né? Seja no sentido político, seja no sentido de dar preferência por produtos que gerem menos impacto para o meio ambiente, porque é o nosso meio ambiente, né? O meio ambiente de todos nós. Ah, com certeza. Então esse movimento, ele é bem forte nisso, de você reaproveitar e trazer essa questão da logística reversa, nesse sentido inclusive, de gerar mais emprego, de gerar renda, de gerar tributos e aumentar a produtividade aí da empresa. Então, isso é bem... Perfeito. Do ponto de vista aí da própria indústria que está fazendo essa ação, é muito importante a gente lembrar que o resíduo nada mais é do que matéria-prima que não foi aproveitada. Então, se a empresa gera muito resíduo, está perdendo dinheiro. Assim como você deixar um monte de luz acesa na sua casa, né, ou você desperdiçar alimentos, né, você faz lá uma compra errada, compra um monte de coisa estragada, o que você está fazendo? Você vai ter muito resíduo, você está jogando dinheiro fora. Então, a empresa, além de pensar no design, ela pode pensar em processos mais eficientes, que são aqueles que geram menos resíduos. É claro que no momento da implementação, essa empresa vai ter custo, mas no longo prazo, né, e aí o gestor inteligente, ele pensa no longo prazo, não no curto, né, essa é a sustentabilidade, ele vai ter lucro. Por quê? Porque ele vai economizar com matéria-prima, com transporte, né, e ainda a empresa consegue o quê? Se aproveitar, ou vendo assim pelo bom lado, desse aspecto ambiental, né? Ela tem a imagem de uma empresa que é amiga do meio ambiente, porque de fato, se ela está pensando nessa questão de gerar menos resíduo, ela é. E o que ela pode fazer com o que sobra? Ela mesma tem empresas que fazem isso, faz a reciclagem interna do produto, né, para gerar outro produto, por exemplo, ou passa para uma outra empresa. Algumas empresas geram energia com seu resíduo, e essa energia que elas geram, né, queimando, e aí tem os resíduos que são mais adequados para queimar e outros não, por conta do tipo de poluente que ele gera, mas é uma economia, abastecem a própria empresa também, né?
E a questão da compostagem, principalmente em situações, né? A gente tem que lembrar que as realidades são diferentes. Então, quando a gente pega, hoje, por exemplo, está falando muito em incineração, né? O meu ponto de vista é o seguinte: você pega uma cidade como Itapetininga, né, que tem uma grande área rural, aqui vale muito mais a pena você fazer compostagem para você produzir um composto orgânico que vai ter demanda, né, e tem muita geração e tem espaço para você produzir isso, né, e fazer uma boa reciclagem do que você queimar o lixo. Se eu fiz a compostagem, se eu fiz a reciclagem, não vai sobrar mais tanta coisa para eu queimar. É só fazer isso bem feito. Talvez numa cidade como São Paulo, uma cidade muito densa, né, com pouco terreno, talvez ali seja mais interessante ações voltadas à incineração, né? Mas a reciclagem sempre tem a grande vantagem de você estar incluindo populações carentes, né? Inclusive, quando a gente não separa o lixo, o que estamos fazendo? Estamos tirando renda de famílias que precisam, trabalhadores importantes para a economia, para a nossa saúde, para o meio ambiente, que precisam ser valorizados, que são os catadores de lixo, né? Ou os coletores de recicláveis, acho que seria um nome mais adequado, né? Fora que a incineração, a longo prazo, ela causa danos tremendos ao meio ambiente, e poluindo aí solo, poluindo o ar, enfim. Então, não a compostagem é muito mais recomendada nesse caso. E a própria redução dos lixões. É um processo antes de se formar os lixões, com uma coleta seletiva, com uma conscientização de reduzir lixo na própria casa ou nas organizações. Então, isso é um caminho que tem que ser trabalhado desde de você consumir menos ou de você consumir, substituir alguns hábitos para redução do lixo na sua própria casa, e aí trabalhar até ter uma coleta seletiva e, por fim, os orgânicos virarem a compostagem. Nesse sentido que seria mais adequado, assim, né? Que o movimento traz essa conscientização para a gente fazer essa mudança aí de patamar, né? Do que a gente tem hoje. Perfeito. Todo o processo que nós pudermos fazer, né, pegando aquela pirâmide da gestão de resíduos sólidos mesmo, pegando a própria Política Nacional de Resíduos Sólidos, né, tudo que nós pudermos reduzir de produção de lixo é sempre preferencial, né, à reutilização, que também é uma situação muito boa, né, ou seja, você dar um novo uso para aquele material, para aquele resíduo antes de descartá-lo. Essa que é a grande questão, a gente evitar simplesmente ficar descartando as coisas, né? E depois nós temos a reciclagem, né? A reciclagem por si só, a gente não pode ver ela como, então eu mandei reciclar, acabou o problema. Se você reduzir é melhor, você gera menos impacto, porque a reciclagem ainda é um processo industrial que gasta energia, que consome água. Agora, muito melhor você reciclar do que você simplesmente jogar no aterro, né? Então, tudo que nós pudermos fazer no antes, né, ele é melhor. E em casa, o que nós podemos fazer então? Separa a matéria orgânica. Geralmente não tem necessidade, pela nossa realidade brasileira, de você separar vidro, papel, papelão, porque geralmente vai para a cooperativa, né? Se o seu lixo vai para a cooperativa, e lá justamente eles fazem esse tipo de separação. Então a nossa separação é muito simples: separa o orgânico, separa o reciclável e vai para a coleta da prefeitura só o rejeito, que é aquilo que não tem como retornar ao setor produtivo, né? Com relação à incineração, precisa ser esclarecida assim, ela precisa ser pensada, ela feita com controle, né? Ela não é necessariamente a pior situação, né? Agora, precisa ser pensado cada caso, precisa ser muito bem controlado qual o resíduo que vai queimar, né? Não pode queimar qualquer resíduo, porque senão você gera poluentes cancerígenos, né? E aí vira, em vez de você resolver um problema, você cria outro. Todo mundo respira um ar tóxico. Agora, é claro, é muito melhor se as realidades onde é possível fazer a compostagem, né, onde você faz compostagem, reciclagem, inclusive tem estudos que mostram que você economiza mais energia reciclando lixo do que queimando para produzir energia, né? A questão
é que para a reciclagem nós precisamos da colaboração de toda a sociedade, né? Não dá para eu fazer uma reciclagem se o cidadão não separa o lixo em casa, né? Ou se a própria cooperativa não passa no bairro e aí o cidadão não tem muito o que fazer, né? Então isso precisa de ações integradas, né? Quem é que vai poder coordenar isso? O poder público e muita ação de educação ambiental, né? A educação ambiental é que vai manter as pessoas conscientes, né? Mudar esse paradigma de que lixo não é problema meu. O seu lixo é problema seu, o meu lixo é problema meu, o lixo de cada um é problema dele, e se eu simplesmente descarto de qualquer jeito, eu estou jogando o meu problema para todo mundo, porque eu estou estragando o meio ambiente que é de todo mundo. Exatamente. Outro grande problema que eu gostaria de aproveitar para mencionar, né, geralmente a gente está falando aqui dos resíduos domiciliares, né, nessa situação. Tem também o problema da construção civil. Em termos de volume, se você pensar o resíduo urbano, eu falei de 50%, mas é o resíduo domiciliar, esse que a gente produz no dia a dia, no comércio. Mas em termos de resíduo urbano, o maior volume de resíduo e peso também vem dos resíduos da construção civil, né? E muitas vezes esses resíduos da construção civil são destinados a locais inadequados, né? Então a gente precisa trabalhar essa questão também. A maior parte do resíduo de construção civil não vem das grandes empreiteiras, né? Vem do pequeno, da pequena reforma, que muitas vezes destina incorretamente. O cara joga em qualquer terreno, joga no barranco, né? E aí cai no rio, vira abrigo de animal peçonhento, vira lugar para as pessoas se machucarem, desvaloriza o bairro, né? Então, também precisamos pensar nisso, né? A pessoa, quando faz a reforma, ela já tem que pensar onde eu vou destinar o meu lixo, né? Então, já tem que pensar na carreta que vai levar para o local adequado, para o ecopronto ou para uma usina de reciclagem, para não fazer a destinação incorreta desse material também. E já temos no mercado algumas alternativas de construções mais sustentáveis também, que geram menos resíduos, e construções essas que poderiam ser implementadas na administração pública, de forma a dar exemplo também e estimular aí essa transformação. De você gerar menos resíduos, gastar menos água na construção, tem vários, já temos algumas alternativas no mercado para essa redução. Sim, mas perfeito. ainda se gera o lixo de construções. A construção civil ainda é um dos setores que mais gera resíduos, né, no sentido de desperdício, né? Isso, temos alternativas, né, aos métodos tradicionais, como você bem colocou, né, e o próprio método tradicional ele precisa ser repensado, né, no sentido de não ficar, de não desperdiçar tanto, né, de se desperdiçar menos e destinar adequadamente. Como você bem mencionou aí também, Cláudia, a administração pública, né? A administração pública, ela sempre deve ser aquela que dá o exemplo, né? Se nós temos uma política nacional de resíduos sólidos, o primeiro a dar o exemplo deve ser o governo que instituiu essa política, né? O poder público que instituiu essa política e que é responsável por ela. Então, por que não dar preferência aí a produtos recicláveis, né, a produtos ambientalmente mais amigáveis para estimular o setor produtivo aí nessa direção também, que vai gerar economia, né? Eu tenho um dado aqui, ó, para se ter uma ideia, eu até marquei aqui, são dois dados, né? Uma estimativa de perda do Brasil por conta da falta de uma gestão correta de resíduos sólidos gira em torno aí de 120 bilhões de reais por ano. É muito dinheiro que podia estar sendo investido em escolas, né, educação, saúde, para promover a ciência, para proteger o próprio meio ambiente, né, que é de todos nós. São Paulo, né, temos uma medida aí também de que no ano aí de 2010, eles teriam um desperdício, foi calculado da ordem de 749 milhões anuais por falta de um sistema eficiente de reciclagem, né? Então isso precisa ser pensado. E empresas também, isso é importante, empresas se aventurarem a trabalhar, irem atrás dessa questão de trabalhar com material reciclado, desenvolver produtos de qualidade com material reaproveitado, né? Isso é muito importante também.
E o papel dos gestores ambientais, dos engenheiros ambientais, né, como pessoas com formação aí para para gerir essa questão que é tão complexa, né, que envolve tanto aspectos econômicos quanto aspectos sanitários e naturais, né? Então é preciso ter essa visão abrangente, não é só o aspecto natural, não é só o aspecto econômico, e também não é só o aspecto de saúde, o aspecto social, né? Temos que abranger isso tudo para que de fato seja sustentável, né? Se eu tiver, por exemplo, eu simplesmente coloco uma cooperativa ali na minha cidade, não dou apoio nenhum para ela, e não tem uma pessoa nessa cooperativa, estou falando aqui de forma geral, tá? Que entenda de administração, como é que essa cooperativa vai para frente? Não vai, ela vai sempre depender de subsídio. Mas uma cooperativa, ela pode ser uma cooperativa de reciclagem, ela pode ser sustentável, inclusive, e deve, economicamente, né? O problema é que muitas vezes simplesmente você tem casos de cooperativas que são simplesmente largadas, né? E aí, por falta, às vezes, né, em algumas situações de uma boa administração, ela não consegue se sustentar, o serviço falha, o cidadão vê que não chega na casa dele, às vezes ele estava começando a entrar numa situação de separar o resíduo, ele desanima e desiste. Dá para culpar esse cidadão? Eu, particularmente, descubro onde é a cooperativa, põe no meu carro e levo, já fiz isso, né? Mas não é todo mundo que vai poder fazer isso, depende qual que é a distância da cooperativa também, né? Até porque nem todo mundo tem carro, inclusive, né? Então, tudo isso precisa ser visto e considerado. E cada um tem o seu papel, né? A indústria tem um papel muito importante na concepção do seu produto, do projeto, pensar em todo o ciclo de vida, né, desse produto, desde a sua extração até a destinação final. O poder público não pode, de forma alguma, se excluir dessa situação, pelo contrário, é ele que tem que gerenciar, cobrar, né, e inclusive se impor quando necessário, porque existe legislação que lhe garante isso e que exige que ele faça isso, inclusive, né? E nós também, os cidadãos, né, não podemos dizer assim, ah, mas o problema é da prefeitura. Você comprou aquele produto, você usou aquele produto, né? E você não pode jogar para o outro, né, ou para os outros, porque é a sociedade que vai pagar por isso, esse custo, né? Nós temos aí realidades muito complicadas com relação aos resíduos, né? Nós temos as ilhas de lixo, por exemplo, né? Nos giros do oceano, tem a grande ilha de lixo do Pacífico. Eu sou péssimo para gravar número, mas eu marquei aqui, né, o tamanho dela aqui. Ah, bom, deixa a ilha do Pacífico. Depois a gente é só dar uma pesquisada aí na internet, tá? Mas é, um, é uma ilha enorme, né? Por materiais que foram se juntando por conta das correntes marítimas, ele se acumula, né? E formou uma grande ilha de lixo. Isso é o que a gente vê. Muito desse lixo orgânico vai lá infiltrando no solo, nas águas, né? E a gente vai perdendo. Até mata a população do mar, né? Perfeitamente, vai matando os animais lentamente, né? Inclusive pode gerar uma água de pior qualidade para nós também, né? Até a gente perceber, né? Ou no mínimo vai encarecer o tratamento de água. Temos a questão do microplástico, do nanoplástico, né? Que é o plástico ali que é de um tamanho tão pequeno ali, mais de 1000 vezes menor do que nossas células, né? Então ele é facilmente ingerível, está nos organismos, né? Ele passa por tecidos ali e a gente ainda não sabe qual que é o efeito disso. Está nos alimentos, está na água, está em todo lugar, porque o plástico vai levar aí de 50 anos a milênios, né? As estimativas variam muito, depende muito das condições que aquele produto está e depende do tipo de plástico, né? Mas de 50 mil anos é o tempo aí aproximado que pode durar a decomposição de um plástico. Então ele vai quebrando em pequenas partículas, né, por conta dos processos físicos e agentes biológicos, vai se espalhando no meio, mas ele não desapareceu, né? Nós apenas não estamos vendo ele. Não, inclusive, alguns plásticos, quando você vem com a comida, você tem que tomar também alguns cuidados. Tem alguns ativistas que falam sobre isso, né, de alguns plásticos na própria comida. Sim, nós temos o problema do bisfenol, por exemplo, né, que ele tem um efeito sobre os hormônios, ele desregula o hormônio quando ele aquece, né? Então ele libera na água, por exemplo, se tiver num líquido, no alimento, ele aquece e você está ingerindo ali
né, uma substância que vai desregular o seu hormônio. Os hormônios, eles agem no nosso organismo em concentrações muito pequenas, então você não precisa ingerir muito para aquilo ter um efeito no seu organismo. Então tem que tomar muito cuidado com o uso de materiais plásticos de comida, inclusive descartáveis, né? É bom para a sua saúde evitá-los, e é bom para o meio ambiente, é bom para o bolso também, né? Por que não? Em determinadas situações, aí, em determinados ambientes, no ambiente de trabalho, é tranquilo você ter um copo, uma caneca, isso é uma ação simples que toda empresa, todo escritório pode fazer, você economiza em termos de custo, é melhor para a sua saúde e é melhor para o meio ambiente. Exatamente. E aí, falando em gestão de resíduos, o professor, o que ele sugere, assim, os primeiros passos para alguma organização, até mesmo para administração pública, querer aí implantar um sistema de gestão ambiental ou até mesmo gerenciar os resíduos para melhorar aí a questão ambiental. Um roteiro de passos. Vamos lá. Primeiro passo para uma boa gestão de qualquer coisa é você fazer um bom diagnóstico, né? É claro que existe o profissional ideal para fazer isso, né? Que é o gestor ambiental. Mas na pequena empresa, algumas coisas podem fazer. Então, primeiro passo, diagnóstico. O que você vai fazer nesse diagnóstico? Eu vou olhar para a minha lata de lixo, né? O que eu estou produzindo, quanto eu estou produzindo, como está sendo destinado e o que eu estou comprando, né? Tem que olhar nas duas pontas, tem que olhar na entrada e na saída. Aí eu vou verificar o que pode ser mudado daquilo, né? Exemplo simples, dia a dia, né? Copinho descartável. Então eu faço um programa com metas e objetivos, né? Qual que é o meu objetivo? Ah, sei lá, por exemplo, né? É ao longo de 6 meses zerar copinho descartável, né? Então eu vou fazendo campanhas, vou estimulando as pessoas, aí eu divido esse objetivo em metas, né? E vou estimulando os meus funcionários a trazerem uma caneca, ou dou uma canequinha para cada um copinho ali bonitinho e tal, deixa o copo descartável ali um tempinho para a turma não se revoltar, né? Porque às vezes as pessoas pegam bronca das ações ambientais, não querem, o ser humano tem resistência à mudança. Aí você vai diminuindo o copo descartável até que você tira, pronto. Num prazo X você terminou o uso de copo descartável. Papel, né? Solução simples também, usar, imprimir dos dois lados, evitar imprimir o que for desnecessário, às vezes é um rascunho, material que você vai corrigir, né? Por que não na tela do computador? Né? É claro que tem que ter um bom senso. Algumas coisas são necessárias imprimir, até por uma questão de visão, né? Mas aí cabe à empresa, dentro da sua realidade, ver o que pode ser reduzido, né? Imprimir dos dois lados, usar papel como rascunho, né? Utilizar mais aquilo que puder ser online, utilizá-lo dessa forma, né? Essas são algumas ações simples, né? Na compra do produto, dá preferência a produtos recicláveis, né? Que utilizem material reciclável, isso também ajuda. E, obviamente, né, ter um sistema ali onde você tem separação do lixo, ter contato com a cooperativa, né? Dependendo da realidade da empresa, diretamente com outra empresa que recicla, né? E aí gera receita para a empresa, também é uma possibilidade. Né, de forma que essa empresa ela vai ter economia de recursos, né, no longo prazo é bom, está fazendo bem para o meio ambiente, ela inclusive vai poder divulgar isso. Se essa empresa quiser ampliar mercados, né, ela pode entrar com um sistema de gestão ambiental, ela pode vir buscar uma certificação, essa empresa ela vai implementar, um profissional vai ajudar essa empresa a implementar um sistema de gestão ambiental, com metas, com um sistema de melhoria contínua dessa empresa, em que ela sempre vai buscar essa sustentabilidade. E eu reforço aqui que a sustentabilidade ambiental sempre é sustentabilidade econômica. Não fosse assim, não tínhamos tantas empresas buscando esse fechar o ciclo, né? Fazer essa sustentabilidade. E a empresa, tendo essa certificação, ela é reconhecida, né? Então, é um selo que vai garantir para o consumidor daquela empresa que ela tem uma responsabilidade ambiental, né? E isso amplia mercados, inclusive, né? E principalmente se essa empresa às vezes está pensando em trabalhar aí com exportações, né? Para países da OCDE, por exemplo, isso é muito importante. Mas internamente ela pode usar também. O consumidor brasileiro pode ajudar a colaborar com isso, dando preferência para essas empresas, né? Que implementem esse sistema. Implementando esse sistema, a empresa conhece melhor os seus processos, gera economia e, por vezes, até receita.
Melhora a imagem, melhora até para buscar crédito, amplia a rede de Sim. clientes que estão engajados aí com essa questão do pensamento verde. E uma coisa bem legal que o pessoal vem falando é o kit lixo zero, que é, de repente, estimular o funcionário, o empregado, a usar um kit ao sair para um restaurante, por exemplo, uma padaria, sempre levar um kit para ele não usar descartáveis. Então, isso é bem interessante, não agir internamente, mas também externamente junto aos funcionários. E aí estimular toda a sociedade ao redor também. Bem legal. Perfeito. Sim, muitas coisas são hábitos, né, que a gente pode adquirir. Ah, por que que você não faz dessa forma se vai ser bom para o meio ambiente, né? E às vezes são hábitos, realmente, né? Uma questão de nós mudarmos hábitos, né, e buscarmos cada vez mais a redução aí da produção de resíduos. Agora, falando em FATEC, lá dentro da FATEC de Itapetininga, já tem alguma ação nesse sentido que ela poderemos exemplificar aqui, ou algum projeto em andamento? Ali na FATEC nós iniciamos um programa para a gestão do resíduo no sentido de separação, né? Na verdade, foi feito um primeiro diagnóstico do material que estava sendo gerado ali na FATEC, qual que era a situação das lixeiras, né? Porque tudo que você faz para a gestão dos resíduos, para você fazer ela bem feita, você parte de um diagnóstico, né? E a gente tem que lembrar que a gente não está num mundo perfeito, né? Ou seja, nem todo mundo apoia a causa ambiental. Essa é a realidade. Então a gente tem que trabalhar em cima dessas pessoas também com essa realidade e mostrar para elas que a causa ambiental, ela não é simplesmente, é claro que existe uma questão ética por trás disso, mas ela é muito mais do que isso, né? Ela gera benefício econômico, inclusive. Então, nós, ali na FATEC, nós partimos de um diagnóstico, implementamos as lixeiras, né, para fazer a separação correta, entramos em contato com a Cooperita e agora a Cooperita recolhe ali na FATEC, né? Ainda estamos num processo de implementação, né? Estamos buscando ações, por exemplo, para reduzir isso que eu falei, mencionei para você agora há pouco, a questão dos descartáveis, para retirá-los ou pelo menos reduzir. Existe muita resistência por alguns grupos, né? O que é natural. O que é natural. A gente tem resistência a mudanças. Quem é da área ambiental às vezes tem mais informação sobre a importância disso, né? Outras pessoas não, e vale a pena também a gente sempre pensar que não pode ser uma coisa simplesmente impositiva, né? A pessoa tem que trazer aquilo, ela tem que entender a importância daquilo. E aí entrou um grupo ambiental que ia ajudar a fazer, porque esses programas eles necessitam, né, de uma educação ambiental contínua, né? Em algumas instituições que eu já trabalhei isso, se você simplesmente coloca a lixeira, né, as pessoas elas não fazem a destinação correta. É melhor do que não ter a lixeira, né, mas não costuma resolver, principalmente quando é uma instituição plural, que tem gente com diferentes formações, né? Então, nós estávamos nesse programa de montar um grupo ambiental, né, que iria ajudar nessa divulgação e iria trabalhar todas essas questões ambientais dentro da FATEC, inclusive as questões de redução. Aí entrou a pandemia. E aí a gente ficou com as aulas online, né? Agora estamos lá na FATEC e está lixo zero. Agora nas casas dos alunos, a gente espera que esteja reduzindo também, né? Eu espero que para o ano que vem já tenhamos aí aulas presenciais e vamos juntos fazer uma semana juntando a FATEC, os alunos. Vai ser bem legal se a gente engajar. Sim, seria muito interessante. Bem interessante. E aí, pensando em administração pública, como se sugere a implantação de um plano de gestão de resíduos para Itapetininga? Você diz no nível de cidade ou no nível de setores, né, que eu tenho de prédios públicos, por exemplo? Vamos lá. O que há hoje e como isso pode ser melhorado. Ok. Bom, primeiro
eu não fico muito à vontade ainda para falar da realidade de Itapetininga, porque eu não estou aqui há tanto tempo, tá? Alguma coisa, uma ideia de como tá, eu já tenho. Mas eu vou falar aqui de uma forma geral o que pode ser feito, tá? Do ponto de vista de prefeitura, né, de administração geral dos resíduos sólidos, né? A minha sugestão é justamente essa de estimular reciclagem com compostagem, né? Até porque temos muita atividade rural, então esse composto que vai sair, ele teria saída, né? Se for bem trabalhado, ele pode ter uma saída para o produtor aqui da região, né? Estimular trabalhos de educação ambiental nas escolas, isso também é importantíssimo, porque a criança, o adolescente, ele leva isso para casa e ele está, vamos dizer assim, mais pronto para a mudança de atitude do que os adultos, né? Então, às vezes, é uma maratona, não é uma corrida de curto prazo. Muito importante essa questão que eu coloquei aí, que eu já vi algumas vezes, inclusive participei de uma reportagem há algum tempo aqui, dos resíduos da construção civil, né? Isso precisa ser continuamente monitorado, fiscalizado, né? Tem que parar com essa coisa de entregar o seu resíduo da sua construção, da sua reforma, para qualquer caçambeiro sem saber onde é que ele vai jogar. Isso, na verdade, é um crime ambiental, né? E os dois estão cometendo um crime ambiental, né? As empresas que fazem reformas não podem, elas não podem e não devem, né, eticamente falando, fazer disso uma economia, né? Não manda todo o resíduo para a usina reciclagem porque tem que pagar uma taxa, né? Não, ela tem essa responsabilidade, esse custo é dela, e o povo pode ajudar a fiscalizar, né? A prefeitura nem sempre tem braços para fiscalizar, mas hoje em dia com a tecnologia não é muito difícil você ter um aplicativo para denúncia que, associado à educação ambiental, o próprio cidadão possa denunciar ali o caçambeiro que está jogando resíduo em lugar errado, seja da construção civil ou não, a pessoa ou o local, né? E aí, é claro, o poder público tem que fazer a parte dele e tem que recolher ou multar, autuar, o que for, né? E isso precisa ser feito. Do ponto de vista de destinação final, estamos destinando a um aterro sanitário, né? O que se pede é que o que se almeja, né, é que se veja com melhor carinho a questão da reciclagem, né? Tem bairros que a reciclagem não chega. Por que que não chega? Né? Por que que nem todo mundo está separando o lixo? Então, trabalhar a educação ambiental e trabalhar para que a reciclagem chegue em todos os locais. Do ponto de vista de prédios públicos, né, prédios da administração pública, então cada prédio tem ali o seu gestor, né, vamos entender dessa forma, e ele pode trabalhar com pequenos sistemas de gestão ambiental, né? Colocar ali, fazer um diagnóstico, trabalhar com metas, trabalhar com objetivos, né? Nós temos Educação. com educação ambiental, nós temos os alunos aqui de gestão ambiental na FATEC de Itapetininga, que tenho certeza que tem aluno que adoraria colaborar com isso, tá? E aí eles podem entrar junto com o desenvolvimento desse plano, né? Eu também fico de portas abertas para esse tipo de iniciativa, né? E trabalhar, portanto, com essas metas, né? Pensando na compra de material, pensando na geração de resíduos interna e pensando na destinação, né? Em alguns locais a gente vê a situação engraçada, mas na verdade é triste, né? Onde você tem as lixeiras, por exemplo, mas na hora da coleta, todo o lixo é colocado junto e aí a prefeitura leva para o aterro sanitário, né? Ou seja, é aquela separação para inglês ver, né? Você tem, nós temos as lixeiras, às vezes tem um fundo pedagógico. Pode falar, desculpa. Eu já vi lixeira de papel somar os demais lixos. É bem comum, viu? É mais comum, talvez, do que você imagina. Quando você vai ver os projetos, muitas vezes a escola tem um projeto educativo, ou a empresa, mas na hora de fazer a destinação, eles colocam junto com o lixo normal. Aí a prefeitura vem e pega, porque a prefeitura não tem como saber, né? O saco é tudo igual, e leva lá para o aterro, né? E aí o trabalho foi, infelizmente, perdido, e a pessoa que está trabalhando ali na cooperativa, colaborando com a nossa cidade, ela está perdendo renda, porque você destinou aquele lixo incorretamente.
Exatamente. E você, no momento que você descarta, você acha que ali acabou o problema. Na verdade, ali só está começando. Se ele não tiver a destinação correta, ele não vai para a solução que você pensou que fosse. Né? Exatamente. Justamente. E aí, nesse sentido, falando um pouco de tecnologia, a FATEC também poderia ajudar aí criando condições para a prefeitura, de repente, lançar um aplicativo que venha aproximar o poder público do cidadão, tanto com relação à educação ambiental, engajando aí em pesquisas, em jogos, em campanhas, como também denúncias e outros monitoramento, e, enfim, todo esse jogo de mão dupla, né? A prefeitura lança campanhas, pesquisas, e recebe também o apoio do cidadão através desses sistemas, que pode ser um aplicativo, pode ser até mesmo a rede social. Eu já vi em algumas cidades uma rede social bem forte nesse sentido de coleta de lixo, de reciclagem, até de compostagem comunitária nos bairros e horta comunitária. Isso é bem interessante, esses projetos assim. E a FATEC poderia ajudar nesse sentido, tendo essa parceria com o poder público. Sim, estamos abertos à parceria, inclusive desejamos, né, sendo sempre aquela parceria de mão dupla e por uma boa causa, os nossos alunos, tenho certeza que muitos deles gostariam de trabalhar com esse tipo de projeto. Eu, da minha parte, me coloco à disposição aí para orientar o aluno que quiser trabalhar com isso, para de repente ajudar aí com a elaboração de um plano, né? E as portas estão abertas aí para esse tipo de parceria, que eu acho que é muito importante, né? Ter essa integração, né, do poder público com da prefeitura, do poder executivo, com a faculdade, né? E os alunos dando esse retorno para sua própria, os alunos, professores, né? Toda a estrutura para a própria cidade. Isso é muito importante. Eu fiz FATEC também, fiz gestão empresarial. Ah, bacana. Sou aluna da FATEC. Que legal. Gosto muito. A FATEC é uma instituição muito boa. A gente aprende bastante lá, né? O professor também aprende por lá. Tem muita Estamos sempre aprendendo. Que bom. Então, acho que era isso. Já foi uma grande aula. Se tiver mais alguma consideração que queira expor, basicamente a nossa live já foi bem explorada o tema de gestão de resíduos com o professor Frederico, mas fica à vontade se achar que tem mais alguma... Ok, acho que... Bom, esse assunto é muito extenso, né? Daria para ficar falando aqui meses sobre gestão de resíduos, mas eu acho que para uma... Catadores que poderiam... Isso a gente vai falar na quarta-feira, a gente vai falar de catadores e de rotas... Muito importante. Que podem contribuir aí para o trabalho dos catadores. A gente vai falar quarta-feira, às 19 horas. Perfeito. Na segunda, a gente vai falar sobre kit lixo zero, algo mais micro para transformar, agir local pensando no global. Né? Vai ser bem legal também. E daí a gente encerra no domingo, que vem, não amanhã, no outro, com bairros sustentáveis, educação ambiental. Então, eu chamo aqui todo mundo para participar da campanha Lixo Zero em Tapetininga. As pessoas também podem me mandar fotos de ações e atitudes, tanto durante a campanha como em outras épocas, e aí eu posto lá também como exemplo, é bem bacana engajar aí todo mundo. Mas eu agradeço desde já a sua presença e obrigada por contribuir aqui com a semana. E quem sabe ano que vem a gente faça aí uma campanha maior. Maravilha! Então vamos aproveitar aí essa programação, né? Bacana acompanhar essa questão dos resíduos. Eu agradeço
a presença de quem nos acompanhou, agradeço o convite da Cláudia, né, e a oportunidade aí de poder falar um pouco sobre esse problema tão importante e relevante para a nossa sociedade, que é a gestão dos resíduos sólidos. Obrigado, boa noite para todo mundo. Obrigada, muita boa noite e boa semana. Igualmente. Até mais, obrigada.